Olá! Chegamos no 21º dia do nosso jejum de 40 dias e do devocional Uma Vida com Propósito. Como que nós temos sido edificados dia após dia. O Senhor tem falado tanto ao nosso coração e esperamos que vocês também estejam recebendo dessa porção do Senhor. No 21º dia, o tema do nosso devocional é protegendo a sua igreja. Que tema forte, hein, gente? Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. O outro texto bíblico é: acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. É sua função proteger a unidade de sua igreja. É função de cada um de nós proteger pela unidade da igreja do Senhor. Proteger a igreja do Senhor. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação. Eu não estou falando da eclésia somente, denominação, como igreja. Eu estou falando da igreja de Cristo aqui na terra. Não aceite ninguém falar mal da igreja de Cristo. Não fale mal de igrejas. Não fale mal de pastores, de líderes. Isso é tão sério. Jesus derramou cada gota do seu sangue por essa igreja. Ele se entregou por ela e nós devemos proteger a igreja de Jesus e não expor a igreja de Jesus, não falar mal da igreja de Jesus. Isso é muito sério, gente. A unidade é a alma da comunhão. Precisamos nos manter unidos em comunhão em todo o tempo. Nada no mundo é mais valioso para Deus que a sua igreja. Nada nesse mundo é mais valioso, pastor Léo, do que a igreja de Jesus aqui na terra, do que o reino dele. Concentrem-se no que temos em comum e não em nossas diferenças. Devemos saber respeitar a diferença do nosso irmão, mesmo na nossa igreja local, ou até mesmo em denominações diferentes da nossa. Respeitar os irmãos que são mais tradicionais, os irmãos que são mais pentecostais, os irmãos que têm usos e costumes diferentes dos nossos. Nós devemos respeitar. O respeito se faz muito importante no meio da igreja do Senhor. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Lembrando que a igreja não é o céu ainda, né, pastor? É verdade. E para a gente continuar nesse tema, o autor ele coloca um parágrafo aqui que me agrada muito, que diz: prefira incentivar a criticar. Nós precisamos ser agentes motivacionais que incentivam a igreja e os irmãos a crescerem, a seguirem no propósito de Deus, no propósito de santificação, no propósito de vida espiritual e no propósito de unidade, de comunhão da igreja. Ele também fala sobre recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Não tem coisa pior do que fofoca. A fofoca, ela acaba destruindo a comunhão, destruindo a harmonia no meio da igreja. Não tem coisa pior do que você ouvindo pessoas falando mal de outras pessoas ou falando mal de igrejas. Nós não podemos compactuar com isso. Se você nasceu de novo, se você é salvo em Cristo Jesus, não compactue com pessoas que falem mal de outras pessoas ou das igrejas ou das lideranças. Pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos. Quais são os métodos de Deus? Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você, converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome 1 ou 2 testemunhas para que, na presença destas, torne o ato legítimo. E tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. A própria igreja nos ensina a tratar esses problemas. E para nós encerrarmos, apoie seu pastor e os outros líderes. Seja um suporte para a sua liderança. Seja um apoiador da liderança da sua igreja com o seu pastor. Pega firme com ele. Ore com ele. Esteja servindo a noiva junto do seu pastor. Em nome de Jesus.
Que Deus possa abençoar a sua vida e, como cristãos, possamos estar protegendo a noiva de Cristo, que é a sua igreja. Deus abençoe vocês, irmãos. Amém. Até o próximo. Tchau, tchau.